Bom, nós estávamos falando sobre valores na vida pública. Nós começamos uma série sobre valores na vida pública e já falamos sobre transparência. Hoje a gente quer falar com vocês sobre justiça social. A gente entende que justiça social é um dos pilares da vida pública e por isso é importantíssimo que qualquer um que deseja seguir a carreira pública, seja como um funcionário concursado, seja pelo mandato, ele precisa ter em mente o valor da justiça social. Mas para a gente aprofundar nesse assunto, a gente precisa então explicar um pouco do que é o conceito de justiça social. Justiça social, esse conceito foi elaborado pelos seguidores de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um filósofo, teólogo, no século XIX, os seus seguidores, permeados pelos seus estudos, sobretudo sobre um tratado de justiça de Tomás de Aquino, decidiram formular esse conceito de justiça social. O que é, então, justiça social? Justiça social trata de compensar as desigualdades. O termo, em linhas gerais, significa isso. Rafael, Marcelo, Lucas, legal. Então, justiça social significa tratar as desigualdades, significa compensar as desigualdades, diminuindo as desigualdades ou impedindo que as desigualdades elas existam. Portanto, isso é um pilar, é uma virtude que deve estar na cartilha de qualquer um que tenha interesse em seguir a vida pública. Ele deve entender que o seu papel é tratar das desigualdades, impedindo ou diminuindo, fazendo com que elas não existam. Bom, quando a gente fala então sobre um Estado democrático de direito... Oi Fabrício, que bom que você está aqui. Quando a gente fala então sobre um Estado democrático de direito, sobre uma sociedade democrática, a gente tem que pensar o seguinte sobre o conceito de justiça social. Todos os seres humanos, eles são iguais. E por isso eles são dignos e têm a mesma importância. Ninguém é maior do que ninguém quando a gente fala em uma sociedade, em um Estado democrático de direito. Todos os seres humanos são iguais e todos eles devem ser tratados como iguais. Por isso, eles possuem os mesmos direitos, eles devem possuir os mesmos acessos, eles devem ser tratados da mesma forma. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a trabalho, a valores econômicos, à justiça. Todos os seres humanos, a partir de um Estado democrático de direito, eles devem ser tratados como iguais. João Sobrinho, Honório, que bom que vocês estão aí. Então a gente não pode, em um Estado democrático de direito, falar em um desenvolvimento econômico que não pense em uma justiça distributiva. Ou seja, não adianta a gente ser um país rico ou ser uma sociedade em que exista certos pilares que são muito destacados com riqueza e não olharmos para outras áreas da sociedade, outras pessoas da sociedade que não têm o mesmo acesso. Quando a gente fala então em desenvolvimento econômico dentro de um país democrático, de uma política democrática, a gente precisa associar qualquer crescimento econômico e desenvolvimento econômico a uma justiça distributiva. E isso deriva do conceito de justiça social. Ou seja, nós precisamos ganhar, mas precisamos distribuir a fim de que todos recebam aquilo que lhe é devido. E esse conceito ele difere de justiça comutativa. Ou seja, justiça comutativa é aquele que devolve aqueles que investiram na medida igual. Justiça distributiva difere desse conceito na medida em que ela distribui aos desiguais a fim de que eles fiquem no mesmo patamar de igualdade. Numa sociedade democrática de direito que tem a justiça social como um pilar, é esse o conceito que deve permear, de justiça distributiva. A Constituição Federal do Brasil, para os amigos advogados novamente aí, colegas de trabalho, ela abarcou o conceito de justiça social no artigo 5º da Constituição Federal, quando ela fala que todos, sem exceção,
todos são iguais perante a lei. Não existe diferença de raça, de cor, de credo, Não, todos são iguais perante a lei. De modo que, então, a partir da Constituição Federal, isso se tornou um pilar dos planos de governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. A justiça social é um dos pilares da Constituição Federal, norteador dos princípios daqueles que querem permear a vida pública. De modo geral, então, o que a gente precisa entender é que enquanto a justiça tradicional é cega, a justiça social, ela deve arrancar a venda dos olhos e olhar para todos, a fim de tratar com realidade as desigualdades que existem no nosso país. Há aquele dizer que a justiça é cega, né? Mas a verdade é que a justiça social, ela não deve ser cega, ela deve arrancar a venda dos olhos e olhar para todos com muito carinho, tratando todos nas suas desigualdades e tratando eles com respeito, com dignidade, a fim de que eles sejam tratados como iguais. Existe um conceito muito interessante de Aristóteles que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar esse conceito. Aristóteles disse o seguinte: a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, eu não posso tratar os desiguais como eu trato aqueles que têm uma condição um pouco melhor. O conceito de Aristóteles, ele deixa muito claro que para a gente ser igual, quando a gente é igual, não necessariamente a gente é justo. Ser justo significa tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas sejam abarcadas pelo conceito real de equidade e de igualdade. E para encerrar com vocês, então, aqui, a Fran entrou agora, o José Hilton entrou agora, a Jéssica, o André. Para a gente encerrar aqui, o que eu queria dizer para vocês, então, é que qualquer personagem que pense em exercer um cargo público, seja ele em qual esfera for, municipal, estadual ou federal, ele deve ter como pilar a justiça social. Ele deve encarar isso como uma virtude, como diz Tomás de Aquino. A justiça como uma virtude. Ele deve olhar e enxergar as necessidades e os desiguais. Não se pode achar que a justiça é cega e achar que nós devemos ser cegos também às realidades que existem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A justiça social é aquela que arranca a venda dos olhos e ela enxerga a realidade que existe e trata a desigualdade com respeito, tratando os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Um exemplo muito bom para a gente fechar e finalizar é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é aquela que nos mostra o valor da justiça social como um princípio também que deve nortear a nossa vida. E como a gente sustenta que nós queremos trazer a agenda do reino de Deus para o exercício do mandato, é importante eu compartilhar para vocês isso. A oração do Pai Nosso é aquela que nos deixa claro, como um exemplo de justiça social, que o Pai não é meu, que o Pai não é seu, mas que o Pai é nosso. Que o pão também não é apenas meu, que não é apenas de alguns, mas o pão também é o pão nosso de cada dia. As ofensas não são só minhas, não são só de alguns, de uma classe mais baixa, que não é favorecida. As ofensas, elas são nossas também. O perdão também é nosso. O perdão é para todos nós. E o livramento, esse livramento, de acordo com o Pai Nosso, ele não é para os favorecidos. O livramento é nosso também. Então que a oração do Pai Nosso, que é uma oração não cristã, mas de todos os credos, ela possa ser também o nosso norte, o nosso sentido, a nossa virtude de justiça, que isso permeie a nossa vida, tanto na esfera para aqueles que querem seguir o mandato, como também no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, na nossa escola, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro.
É isso que eu queria comunicar com vocês hoje, é esse valor na vida pública de justiça social que a gente pretende construir na vida pública no mandato. Eu não sei se todos já sabem, mas eu concorro ao cargo de vereador na cidade de Guarulhos e tenho procurado me comunicar com vocês a respeito dos valores que eu acredito que devem fazer parte da agenda de qualquer pessoa que queira seguir uma vida pública, seja ela em que esfera for. Esse é um dos valores que eu sigo. A agenda do reino de Deus inclui a justiça social como uma obrigação. Então, esse é um dos valores que eu quero comunicar. Eu espero ter comunicado com você. Se você gostou desse vídeo, desse link ao vivo, deixa eu ver, a justiça social é algo que falta explicitamente em nossa sociedade. É verdade, Júnior. A justiça social, ela é algo que falta sim na nossa sociedade no dia a dia, porque a gente está preocupado só com o nosso umbigo, essa é a verdade. A agenda de muitos candidatos é a agenda do poder, é a agenda que se beneficia, é a agenda que empodera para seu próprio benefício, mas não é a agenda que beneficia o próximo, que olha para o próximo. Que Deus nos ajude. Obrigado por vocês terem participado. Eu espero que vocês continuem aqui comigo nos próximos links, onde a gente vai falar sobre mais alguns valores na vida pública. E se vocês tiverem sugestão de alguns links que vocês gostariam de conversar, me deixem aí nos recados, me escrevam em inbox, que a gente vai bater um papo sobre isso. A gente vai procurar atender todos os vídeos, todos aqueles pedidos que forem deixados aqui. Tá bom, gente? Que vocês possam agir a partir dessa virtude, desse valor, a justiça social. Que a gente possa olhar para o próximo, para aquele que está do nosso lado. Deixa eu aproveitar então e dizer assim, o pastor Zé Machado, ele diz uma coisa muito interessante. Se a gente não pode chamar a pessoa que está do nosso lado de irmão, a gente não pode chamar Deus de pai. Então que esse valor a gente esteja com ele bem claro dentro do nosso conceito, porque isso é justiça social. É olhar para todos como uma grande família e querer que eles participem da mesa com a gente. Deus abençoe vocês e até a próxima.